do print, né, de presença. Oi? Então, peraí, gente. Rapidinho, vou tirar a foto. É isso, gente. Muito obrigada. Então, agora podem desligar as câmeras. Tudo bom, doutor Silvio? Eu vou apresentar o doutor Silvio rapidinho, para vocês conhecerem um pouquinho, tá? Lembrando de uma coisinha, né? Alguns vieram me perguntar, doutor João Teotônio. Ele tem uma reunião no horário, tá bom? Mas o doutor Silvio, ele é super fofinho, super querido também, né? Então, enfim. Ele também passa as aulas, tá? Algumas pessoas também me perguntaram. Eu já estou anexando tudo bonitinho nos arquivos. Bom, o doutor João, o doutor Silvio, ele fez medicina na faculdade de Volta Redonda, no Rio. Depois ele fez tanto clínica quanto cardio no Hospital Policlin, aqui em São José, dos Campos. E ele se formou recentemente, agora em cardiologia. Bom, aí o tema que ele vai dar hoje é sobre os ritmos bradicárdicos, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem aqui no chat, ou para mim, ou para todo mundo, não tem problema, tá bom? É isso, gente. Boa aula, doutor. Muito obrigado pelas palavras, Nicole. Pessoal, sejam bem-vindos, dando continuidade ao segundo curso de eletrocardiografia da LAC, da Unicid. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje e agradeço muito, muito, muito o convite. Tenho certeza que nós teremos outras participações juntos. E agradeço pessoalmente à acadêmica Nicole, presidente da LAC, que nos abordou para que a gente pudesse trazer hoje esse bate-papo. E eu sei que vocês já estão com algumas aulas já em curso, não é? Mas a minha ideia foi que, para que a gente possa conversar sobre a eletrocardiografia, lembrando que a eletrocardiografia é entendido como uma linguagem, quanto mais a gente repetir alguns conceitos básicos, no que eu chamo de conhecimento piramidal, de ter uma base larga, e a gente ir adicionando de pouquinho em pouquinho informações para ter um conhecimento sólido, melhor é. Então, antes da gente já sair tocando pau, o que é bradicardia, e o que é bloqueios, o que é isso, o que é aquilo, acho interessante a gente rever alguns conceitos. E eu espero que vocês gostem da aula, se empolguem com a aula. Eletrocardiografia definitivamente não é uma coisa do cardiologista, isso é do clínico, é do emergencista, do intensivista. É um exame hoje que é entendido como parte fundamental de exame físico para absolutamente qualquer pronto-socorro. Então, ter bem feito e bons conceitos dentro de eletrocardiografia pode te ajudar muito, e essa é a ideia. Então, assim, não basta um curso, não basta assistir uma aula eventual, precisa treinar, precisa estar habituado a isso, e para que a gente possa ficar habituado, a repetição, querendo ou não, acaba sendo o jeito melhor, o melhor método. Então, vamos repetir algumas coisinhas que eu tenho certeza que vocês já viram, e teremos uma boa aula, tenho certeza. Para que a gente possa começar a falar de bradicardias, eu preciso lembrar do sistema de condução cardíaca, do sistema elétrico de condução cardíaca. O nosso coração ele é dividido em células conhecidas como cardiomiócitos, e todo o coração é permeado por cardiomiócitos. Só que algumas dessas células elas têm propriedades adicionais. São células que têm uma facilidade maior de transmissão de impulsos nervosos, de impulsos elétricos, diferente das células que são mais bem especializadas em contração ventricular. Nisso, esse agrupamento de células que é permissivo uma despolarização mais rápida, com uma passagem de potencial de ação de maneira mais célere, nós chamamos isso de sistema de condução cardíaco. E ele é desenhado da seguinte maneira no meu coração. Ele se inicia aqui no ósteo da veia cava superior, no meu átrio direito, na parte posterior
num grupamento de células pálidas, células chamadas de células P, que vão dar origem ao nó sinusal, também chamado de nó sinoatrial ou nódulo de Kieff. Essas células, esse grupamento de células é conhecido como marcapasso cardíaco. Por quê? Porque ele tem o menor período refratário de todo o resto do coração, o que o faz despolarizar mais rápido. E como o coração basicamente é uma bomba hidráulica, ele precisa ser contraído como um sincício, que é o conceito de uma contração organizada. Então, quem atua mais rápido no coração comanda a sua atividade toda. Como o nó sinusal é quem tem a despolarização mais rápida, ele é o dono do ritmo. Agora, por exemplo, se eu coloco um marcapasso no coração e esse marcapasso ele acaba tendo uma frequência cardíaca um pouco mais rápida, ele vai comandar o ritmo do coração também. Então, a ideia do nó sinusal é, em condições fisiológicas, ele ser o ditante dos ritmos. Basicamente, a relação que o nó sinusal tem com o restante do meu átrio se dá pelas feixes interatriais, chamados de feixes interatriais de Bachmann, que vão passar o estímulo que sai do nó sinusal para o restante dos átrios, inclusive para o átrio esquerdo, e os feixes internodais, que saem daqui do nó sinusal e descem até o meu nó atrioventricular, também chamado de nódulo de Aschoff-Tavara. Aqui no nó atrioventricular eu tenho uma propriedade interessantíssima, que é a do alentecimento da condução elétrica. Por que isso? Porque se eu não tivesse esse alentecimento, se eu não freasse o meu estímulo elétrico que sai do nó sinusal, átrios e ventrículos contrairiam juntos. E aí eu jogaria sangue de uma câmara para outra, eu não teria um débito cardíaco adequado. Isso seria extremamente deletério para a atividade cardíaca. Portanto, então, eu tenho o nó sinoatrial, abaixo dele o nó atrioventricular. Abaixo do meu nó atrioventricular, eu já tenho a abóbada que separa os átrios dos ventrículos. E vamos lembrar que em volta das minhas válvulas mitral e tricúspide, eu tenho um total, em condições normais, um total isolamento elétrico. Portanto, em condições normais, o feixe elétrico ele desce somente por essa via, chegando no seu feixe de Higgs. E, por fim, as fibras de Purkinje, que entremeiam o miocárdio. Quando o meu estímulo sai do nó sinusal, ele simultaneamente passa pelos feixes interatriais, internodais, se alentece no meu nó atrioventricular, é filtrado e passa pelo feixe de His, atinge as fibras de Purkinje, e isso faz com que os meus átrios contraiam primeiro e, posteriormente, o meu ventrículo contraia por último. Vamos lembrar que a contração atrial ela é o quarto estágio da diástole ventricular. Lembram disso? A diástole é dividida em relaxamento isovolumétrico, enchimento rápido, enchimento lento e contração atrial. É aí que acontece. E a minha sístole, ela passa pela contração isovolumétrica, na qual as quatro válvulas estão fechadas, e aí sim, fase de ejeção rápida e fase de ejeção lenta. Uma breve revisão do ciclo cardíaco para a gente poder ter esse conceito também fácil de lembrar. Esse é o sistema elétrico. Agora, se o meu nó sinusal, por algum motivo, por alguma doença, alguma calcificação, alguma intoxicação medicamentosa, ele para de funcionar, quem vai assumir o ritmo de marcapasso cardíaco? Quem tem a despolarização segmentarmente mais rápido. Em condições normais, ou seria um foco atrial da parede dos átrios, ou mesmo o nó atrioventricular. Então, é possível lançar mão desse tipo de mecanismo, isso é automático, para que você tenha um débito cardíaco o mínimo possível para que o coração não pare, em última análise. Mas, basicamente, o coração inteiro pode ter focos que vão despolarizar e gerar contrações ventriculares. O que muda é a qualidade disso, a capacidade disso e a velocidade, que é a propriedade chamada de dromotropismo. Então, se eu tenho um ritmo ventricular, esse ritmo em geral, ele é um ritmo não muito bem organizado e ele pode ter, inclusive, uma frequência bem mais lenta. Perfeito. Então, tá revisado. Temos a rememoração do que é o sistema de condução cardíaco. Mas para que isso me serve? O que isso significa? Eu penso que nós precisamos entender a eletrocardiografia como uma linguagem. E como linguagem, nós precisamos inscrever isso num papel. E essa inscrição ela é feita num plano cartesiano. A trigonometria de Descartes, tenho certeza que vocês já leram sobre isso em algum momento da vida.
Descartes fazia uma sequência de pontos, uma ideia de transformar linhas e arestas em visualização tridimensional. E nós temos essa visualização dessa maneira. A minha contração atrial ela é inscrita no papel do eletrocardiograma como uma onda chamada de onda P. Vamos lembrar de onda P das células pálidas, as células que estão lá no nosso sinusal, pale cells. Por isso, onda P. Entre a onda P e o meu QRS, que é a despolarização ventricular, eu tenho o meu intervalo PR, que junta a onda P com o meu segmento PR. Isso é fundamental para o nosso bate-papo hoje, quando nós falamos de bloqueios atrioventriculares. Mas a gente vai chegar lá. Basta saber que o segmento PR, ele traduz essa frenagem que o nó atrioventricular faz para que átrios e ventrículos não contraiam juntos. E isso é fundamental para uma atividade cardíaca organizada. A minha despolarização ventricular, ou seja, a minha sístole ventricular, ela acontece mostrada por um complexo de ondas que é chamado de QRS. Não necessariamente eu vou precisar ter uma onda Q, uma R ou uma S, mas o fenômeno elétrico ele pode ser interpretado dessa maneira. Simultaneamente, a minha contração ventricular, a minha sístole, eu tenho também o relaxamento atrial. Só que por serem atividades que são simultâneas e o relaxamento atrial ser muito menor, menos expressivo do que a contração ventricular, eu em condições normais não o vejo. Eu vou ver só mesmo a sístole ventricular. E, por fim, eu tenho a minha onda T, que representa a repolarização dos ventrículos, o retorno para o relaxamento ventricular. O segmento ST, o intervalo QT, eu vou abordar um pouquinho mais para frente. Mas o que eu preciso para agora é que a base fisiológica de onda PQRST esteja lembrada direitinho para que a gente possa prosseguir. E tudo isso só me funciona porque eu tenho um aparelho, um galvanômetro, começou como um eletrograma lá em 1890 com um médico chamado de Einthoven, Wilhelm Einthoven, que faz com que o registro elétrico que é sentido pelos meus eletrodos seja inscrito num papel. E esse papel ele é todo especial para isso, ele é todo quadriculado e medido especificamente para que eu possa inferir informações sobre ele. Meu eletrocardiograma, basicamente, começou com 3 derivações somente, as derivações RL e F. AVR seria AV right, de braço direito, AVL, AV left, de braço esquerdo, e AVF de AV foot, pé. Sendo que o comum é fazer com que o pé esquerdo seja colocado o eletrodo e o pé direito fica como o terra, que é para dar estabilidade elétrica para o exame. A relação entre braço direito, braço esquerdo, braço direito, perna esquerda, ela é vista pelas derivações chamadas de bipolares, que é D1, D2 e D3. Essas 6 derivações, D1, D2, D3, AVR, LF, correspondem ao meu plano frontal do eletrocardiograma, ou seja, o que é perpendicular. Já o plano horizontal, que vai margear o meu coração pelas costelas, pela lateral do tórax à esquerda, ele é visto em V1, V2, V3, V4, V5, V6. Em condições normais, o eletrocardiograma de 12 derivações, que é o mais comumente que nós fazemos, me bastam essas derivações. Em condições especiais, em crianças, ou quando eu quero detalhar um pouquinho melhor ventrículo direito, parede posterior de ventrículo esquerdo, eu posso lançar mão de outras derivações, V7, V8, V9, V3R, V4R, que são derivações que são V3 e V4 mesmo, no mesmo local, só que à direita, que elas vão detalhar um pouquinho melhor VD para nós. Mas em condições normais, o eletro de 12 derivações, ele já me dá as informações que eu preciso na grande maioria das vezes. Então, isso é portátil, hoje é super fácil, o eletrocardiograma não tem contraindicação nenhuma para ser feito, praticamente não tem riscos na sua feitura. E o que começou lá em 1800, finalzinho, hoje, mais de 100 anos, muito melhor desenvolvido, nós continuamos usando como uma ferramenta diagnóstica incrível, imprescindível para arritmias, para avaliação de infarto. E é bastante interessante pensar que um exame que saiu há mais de 100 anos, ele ainda usa hoje.
E para você ter ideia, Wilhelm Helgentoven, ele conseguiu descrever bloqueios, que é uma das coisas que nós veremos hoje, até mesmo arritmias, como a fibrilação atrial. Com 3 derivações somente, ele conseguia inscrever num papel ritmo regular o suficiente para interpretar quando não estava regular. E aí a fibrilação atrial ele descreveu como delirium cordis, ou coração delirante, é interessante, porque o ritmo era irregular. Então, assim, a importância da eletrocardiografia ela é inquestionável. Eu quis fazer esse começo, e a gente vai detalhar um pouquinho mais ainda em relação ao plano frontal e plano horizontal, para que a gente não se perca. E dentro da ideia da eletrocardiografia, o fundamental, o preceito, é que eu coloque o meu coração posicionado num triângulo isoelétrico, também chamado de triângulo de Einthoven, que é justamente o médico que começou todo o estudo disso. Qual é a ideia? Se eu posiciono o meu coração no centro desse triângulo, ele fica eletricamente neutro. E aí toda e qualquer atividade elétrica que o meu aparelho captar é inferência da atividade cardíaca e de como ele está sendo despolarizado. Isso faz com que os meus eletrodos que comunicam braço esquerdo, braço esquerdo com braço direito, com perna esquerda, tudo isso me faça ter as derivações correspondentes. E vamos lembrar de mais um conceito. Todos os vetores, ou seja, o que é um vetor? Né? O vetor é uma força que é notada de amplitude, direção e sentido. E todos os vetores que são captados, eles são somados em resultantes. É um conceito clássico de trigonometria cartesiana. E é a resultante que vai definir para mim posicionamento cardíaco, pode definir para nós eixo, rotações cardíacas, até mesmo sobrecargas. Se alguma câmera está dilatada, se não está, se alguma câmera tem músculo a mais do que deveria, como nas cardiomiopatias hipertróficas, na qual a onda R em V1 aumenta sobremaneira. Você consegue ter informações sobre isso com a eletrocardiografia. É lógico, quando a gente fala de sobrecargas, dilatações de câmera, o eco é imbatível. Mas o eletro pode te sugerir, mesmo tendo uma sensibilidade um pouco mais baixa. E o conceito do vetor, que é fundamental, é o seguinte: quando eu tenho um eletrodo colado na superfície do tórax, ou esse eletrodo está em alguma das minhas periferias, braços, tudo mais, se a resultante de vetores se aproxima do meu eletrodo, isso é visto no eletrocardiograma como uma onda positiva, ou seja, uma onda acima da linha de base. Isso é fundamental. Essa onda acima da linha de base ela vai ser escrita dessa maneira. Ok, perfeito. Então eu estou interpretando que o coração está dentro desse triângulo. O triângulo ele é formado pela derivação D1, D2 e D3. Mas e as derivações unipolares? Onde elas estão? Elas estão exatamente nas extremidades dos membros. Elas estão aqui, funcionando como se fossem bissetris ao triângulo isoelétrico. Então, a minha derivação esquerda está no braço esquerdo, a minha derivação direita está no braço direito, e a minha derivação foot está no pé. Só que assim, visualizada dessa maneira, isso é muito pouco didático, isso é difícil de nós entendermos e interpretarmos. Então foi visto que era mais fácil, mais didático, se a gente modificasse essas mesmas ondas em suas posições. Se eu pego a minha derivação D1, peguei a cauda dela com a parte positiva, peguei ela e vou colocar no centro do coração agora. Se eu pego a minha derivação AVF, aqui, desse jeitinho, e coloco no centro do coração também, eu vou ter uma cruz. Essa cruz é divisão em quadrantes. Se eu faço isso com todas as minhas derivações, com D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, eu terei uma rosa dos ventos, que é conhecida como sextante de Bailey. E a sextante de Bailey, a ideia disso é justamente me facilitar o entendimento e a minha divisão em quadrantes, de forma que eu consigo interpretar que pelo plano frontal eu tenho direcionamento como se eu estivesse observando o coração tridimensionalmente. Então, quando eu falo de eixo elétrico, e eu sei que vocês já viram isso em aulas passadas, nada mais estou falando sobre exatamente isso. Como o coração está posicionado dentro do tórax. Se ele está indicado para frente, se ele está viradinho para a esquerda, se ele está rotacionado. Eu posso, inclusive, encontrar situações, eu já vi uma ou duas vezes, que o coração, ele, por um defeito de nascimento, está rotacionado totalmente para a direita em destrocardia. É possível.
com eletrocardiograma de superfície, você conseguiria pensar nisso. É lógico, não ia fazer o diagnóstico com tanta facilidade, até porque seria um eletro bem estranho. Mas você poderia pensar nisso. E vejam as derivações, são as mesmas, é o mesmíssimo desenho de anterior. D1 está onde? Está aqui no centro. AVF, que está passando perpendicular, está aqui no centro. D2, que estava vindo, fechando o meu triângulo, passando aqui. D3, AVL, AVR. E onde eu tenho a linha mais escura é a parte positiva da minha derivação, ou seja, qualquer onda que atinja mais próximo dessa parte positiva, qualquer resultante de ondas que atinja na parte positiva da minha derivação, será inscrita como uma onda positiva no meu eletrocardiograma. Então, o meu eixo elétrico normal, ele em geral se situa no meu quadrante inferior esquerdo. Didaticamente, nós dizemos entre 0 e mais 90 graus, mas é mais um pouquinho. Ele vai ali de menos 20, mais ou menos, até mais 110. Ele pode passar um pouquinho e continuar sendo considerado normal. Rotações do coração, aqui, acima de menos 30 graus, são chamadas de desvio à esquerda, como no M bloqueio anterior esquerdo ou bloqueio da divisional anterior-superior do ramo esquerdo. Vocês já viram isso? Por isso que eu estou passando mais rápido. Desvios no meu quadrante inferior à direita, acima de 110 graus, são chamados de desvio à direita. E eu tenho o desvio da extrema direita, que é quando o meu eixo elétrico se situa aqui, no quadrante superior direito. Aqui, questione. Eletro difícil de ver. Em geral, os cabos estão trocados, especialmente o cabo dos braços, tá? Pode ser destrocardia, pode, mas é bem mais difícil, é muito mais frequente você ter cabo trocado em um eletro mal feito. Repito, o eletro, tenha certeza que está sendo tudo certinho, porque se você de fato encontrou um eixo desviado à extrema direita, tem coisa aí, vamos ver. Perfeito, maravilha. Isso tudo é sobre plano frontal. Então, eu entendi os conceitos de eletrocardiograma, como ele é feito, eu entendi a divisão no plano frontal e eu entendi a importância do meu eixo elétrico. E a gente tem que saber que o eixo elétrico pode ser aferido para onda P, pode ser aferido para QRS, pode ser aferido para onda T. Usualmente, o mais frequente é que a gente olhe para o eixo de QRS, da sístole, que é o que mais me importa, da sístole ventricular. Ok, esquece plano frontal agora. Vamos passar para o plano horizontal. O plano horizontal, ele complementa o meu plano frontal. E lá no começo, eu tinha somente a VRLF. Depois, 10, 15 anos depois, um médico que era colega de Einthoven, ele conseguiu fazer as comunicações entre D1, D2 e D3. Mas só praticamente 30 anos depois disso, foi que houve a complementação com o plano horizontal. Percebemos que a gente poderia colocar eletrodos em determinados locais no coração, que isso me faria ter mais informações. E o fenômeno elétrico, ele é único. A minha despolarização, ela acontece de maneira única, mas é como se eu tivesse 12 pessoas em locais diferentes, 12 pessoas, cada uma delas em um local diferente, observando o mesmo fenômeno. Então, o que V1 pode ver, por exemplo, é uma resultante se afastando dele. É diferente de V6. V6 pode ver essa mesma resultante se aproximando dele. E é isso, fundamentalmente é isso, que desenha o eletrocardiograma. O Dr. João Manuel, está presente na aula agora, fico muito, muito feliz por isso. Nós temos um curso de eletro, a gente bate isso com bastante tranquilidade, o nosso curso dura quase 2 meses, não é minha ideia passar com isso assim, engolido aqui, não. Eu só preciso normatizar alguns conhecimentos para que a gente possa partir daqui para frente. Entender isso é complicado, mas como todo bom estudo de linguagem, exige treinamento e esforço constante. Então, no plano horizontal, eu preciso ter bem visto o quê? A minha expectativa em relação às resultantes e como que V1 mais normalmente se apresenta, como que V5 mais normalmente se apresenta, V6, e eu preciso saber a posição correta dos meus eletrodos. E a posição correta começa aqui, olha, no meu quarto espaço intercostal, na linha paraesternal à direita, em V1. Em V1. Simultaneamente, no meu quarto espaço intercostal, na linha paraesternal à esquerda, eu tenho V2. V4 se localiza no meu quinto espaço intercostal, na minha linha
clavicular proximal. V3 se localiza entre V2 e V4. É assim que ela é descrita, no meio do caminho. V5 continua sendo na linha axilar, na linha clavicular, e V6 na linha axilar anterior, todos aqui no meu quinto espaço intercostal. V7, V8, V9, eles só seguem o caminho do meu tórax à esquerda. E isso vai me fornecer informações lá da parede posterior do ventrículo esquerdo. V3R e V4R, eles são espelhados de V3 e V4 e vão observar o ventrículo direito. E aí você começa a ter as ideias, as informações e a vivência prática de, por exemplo, quando eu encontro um infarto de parede inferior é muito costumeiramente irrigada pela coronária direita, que também muito costumeiramente irriga o ventrículo direito, eu sempre tenho que lembrar de fazer V3R, V4R, de fazer V7, V8, saber descartar se aquilo também é um infarto de ventrículo direito, porque isso substancialmente muda o tratamento inteiro. Eu tenho que evitar vasodilatadores, eu tenho uma série de pormenores que eu preciso ter de informação. Então, assim, não é uma coisa para a gente não saber fazer, ou para aprender só na hora que tem dúvida. Não. Tem que entender que eu posso fazer todas as derivações V3, V4, V5, V6, todas do lado direito. É a mesma coisa, eu tiro o eletrodo, coloco do outro lado e sinalizo isso no papel do eletrocardiograma. É simples assim. Perfeito. Então agora eu já desenhei todas as minhas derivações, as 12 derivações do eletrocardiograma de superfície, o mais comum. Podemos continuar. E para a gente continuar, agora eu tenho que fazer a correlação elétrica. Aquilo que nós falamos do desenho cartesiano de onda P, QRS e onda T, de uma maneira um pouquinho mais visual, eu acho essa figura fantástica. Olha só, começando lá do meu nó sinoatrial, do meu nó sinusal, sai o estímulo dali em condições normais, porque ele é o marcapasso cardíaco. Por quê? Porque ele se despolariza mais rápido. E por quê? Porque ele tem um tipo de fibra que tem um potencial de ação, que apesar de se chamar de potencial de ação de fibras lentas, eu não tenho uma necessidade de grandes eletropositividades para que dispare um potencial de ação de ali. Então, assim, quando a gente tiver outra oportunidade de falar sobre conceitos mais básicos de eletro, e não começando direto com doença, eu acho que a gente pode abordar isso melhor. Mas, basicamente, a informação que eu preciso que vocês tenham é que o meu nó sinusal é o marcapasso cardíaco em condições normais. E tudo que está em amarelo representa despolarização. E a despolarização, a onda de despolarização, ela passa aqui no meu nó sinusal, pelos feixes interatriais, pelos feixes internodais, e isso vai ser inscrito como uma onda P no meu eletrocardiograma. E para eu chamar de onda P sinusal, olha o conceito, presta atenção, eu preciso que ela seja positiva em D2, D3 e AVF. Por quê? Porque elas são as derivações mais inferiores na minha sextante de Bailey. Então, o eixo, a resultante elétrica da onda P desce exatamente atacando a parte positiva de D2, D3 e AVF. Então, ela precisa ser positiva, ou seja, acima da linha de base, precedendo o QRS numa razão de 1 para 1. Para cada onda P, 1 QRS. Então, eu chamo isso de ritmo sinusal se onda P na razão de 1 para 1 para QRS positivo em D2, D3 e AVF. O professor Enéas, ele chamava, na verdade, de D1, D2 e AVF. Tanto faz. Entendimentos práticos, isso muda muito pouco. Quando o meu estímulo chega no nó atrioventricular e ele precisa ser frenado, eu tenho o meu intervalo, o meu segmento PR, que é justamente a parte que termino a contrair meus átrios, e aí sim, quando terminou a contração, o meu estímulo pode descer pelo feixe de Higgs. E aí ele desce pelo feixe de Higgs, enquanto o que acontece? Olha os átrios vermelhinhos agora, os átrios estão se repolarizando, isso é simultâneo. Tá? Eu desço pelo feixe de Higgs, pelo meu sistema de condução normal, ramo direito, ramo esquerdo. Lembrar que o ramo esquerdo ele é dividido nas derivações póstero, inferior e antero superior. É dividido em mais um ramo, que é o antero medial, mas existem até bloqueios desse ramo antero medial, mas para uma finalidade mais para frente, deixa isso mais específico. Desce o estímulo pelo feixe de Higgs, e aí sim, ele se entremeia pelas fibras de Purkinje e o meu coração bate de maneira organizada, ele se contrai como um sincício.
Isso só acontece porque o meu cardiomiócito tem uma estrutura chamada de junções gap. Essas junções são como se fossem túneis. São comunicações entre um cardiomiócito e outro, e isso faz com que as alterações iônicas de um cardiomiócito sejam sentidas pelo cardiomiócito vizinho, do lado esquerdo, do lado direito, em cima, embaixo, atrás. Isso permite com que o meu potencial de ação ele passe de uma maneira facilitada de célula a célula. E aí sim, eu tenho a minha contração organizada. A contração ela é uma torção do ventrículo. Ela aperta o ventrículo contra a coluna de sangue que está dentro do ventrículo, que é o meu volume diastólico final, o PD2. Quando eu empurro esse sangue, eu preciso vencer a resistência da coluna de sangue que está dentro da aorta. Quando eu venço essa resistência, quando eu passo da pressão sistólica, ou seja, eu venço a pós-carga, eu tenho a minha ejeção. E aí eu começo com a contração isovolumétrica, ejeção rápida e ejeção lenta. Uma vez que a pressão na aorta, a pressão na artéria pulmonar passe a ser maior do que no meu ventrículo esquerdo e ventrículo direito, respectivamente, a válvula aórtica ela se fecha, como se fosse numa estrutura de bolsa. E isso dá início à diástole com o relaxamento isovolumétrico. Por ser aula de liga, eu gosto muito disso. Eu fui monitor por muito tempo de fisiologia, essas coisas eu adoro. Então, tudo que eu puder trazer, juntando conceitos para que não fique só essa coisa de eletro e ondinha para cá, ondinha para lá, eu vou fazer. Então, só nesse bate-papo a gente pescou um pouquinho de hemodinâmica, pescamos um pouquinho de ciclo cardíaco, e eu acho que isso enriquece. Fica um pouco mais cansativo, é claro, mas eu acho que isso enriquece o nosso bate-papo. E última informação, o meu QRS ele é inscrito na sístole, finalmente a minha onda T e o meu intervalo segmento ST, que já começam a mostrar repolarização ventricular, e eu tenho a repolarização acontecendo de maneira invertida, ela começa no ápice e sobe até a abóbada cardíaca, sobe até a base cardíaca. Então, vermelhinho, acabei minha inscrição elétrica de PQRS onda T. Show, maravilha. Então, consegui entender como é que isso é registrado. Beleza, vamos prosseguir. Isso não adiantaria absolutamente nada se fosse feito num papel sulfite. Não, porque eu não conseguiria ter as marcações, eu não conseguiria ter inferência de tamanhos, espaços, frequências, e para isso foi desenvolvido um papel todo quadriculadinho. Esse papel é o papel do eletrocardiograma. E ele é fundamental, eu preciso disso, para que eu possa entender o que está acontecendo e me localizar, como todo bom plano cartesiano. E esse papel é dividido da seguinte maneira. Ele é uma série de quadradinhos, que a partir de agora vocês têm uma informação que ele se chama de unidade de Ashman. O quadradinho, portanto, petitinho, é a unidade de Ashman. E esses quadradinhos, eles são conectados um ao outro, e cada junção de 5 quadradinhos horizontais com 5 quadradinhos verticais me dão um chamado de quadradão. É só para facilitar a minha interpretação. O que esse quadradinho corresponde? Ele corresponde 3 medidas em uma coisa só. Ele corresponde a uma medida temporal, portanto, cada quadradinho corresponde a 0,04 segundos ou 40 milissegundos. Ele corresponde a uma medida de voltagem elétrica, cada quadradinho tem 0,1 milivolt. E ele também corresponde a uma medida de distância, cada quadradinho tem 1 milímetro. Como é um quadrado, então é 1 milímetro de horizontal, 1 milímetro vertical. Isso é fundamental, porque a minha inscrição das ondas vai acontecer nessas unidades de medidas. Então, eu tenho um quadradinho é 40 milissegundos, 1 milímetro, 0,1 milivolt. Tem que saber isso. Tem que saber isso, porque tudo daqui para frente vai usar esse conceito. E aí, toda vez que eu começo a leitura de um eletrocardiograma, e o médico ele cisma em pular essa etapa, e isso não pode ser pulado nunca. Como que eu começo? Qual é o primeiro passo? Identificação. De quem que é esse eletro? Quem que é esse paciente? O que está acontecendo? Por que ele está na minha frente? É um eletro de um parente? É um eletro que eu estou vendo no pronto-socorro? Qual é o nome? É homem? É mulher? Qual é a idade? A gente teve um bate-papo de eletrocardiografia pediátrica recentemente
E a idade é um conceito fundamental. Um eletro que, se você pegar uma criança de 3 dias para a mesma criança de 7 anos, o eletro é totalmente diferente e ambos podem ser normais. Então, identificação, primeiro passo. Segundo passo, como esse eletro foi feito. E dentro da ideia de como ele foi feito, eu preciso de duas informações, várias, mas duas informações mais importantes. A primeira é aqui à esquerda, a velocidade que esse papel correu pelo aparelho. E a velocidade normal, a velocidade que nós chamamos de n, corresponde a cada segundo 25 quadradinhos ou 5 quadradões percorreram pela impressão do papel. De forma que, se a cada segundo 25 quadradinhos correram, quantos quadradinhos eu vou ter percorrido em um minuto? 60 segundos, não é isso? 60 vezes 25 me dão 1.500 quadradinhos. Pescou, né? Se eu aperto o botão de imprimir no eletrocardiograma no aparelho e deixo esse botão apertado por 1 minuto, ao final de 1 minuto, na velocidade de 25 milímetros por segundo, eu terei 1.500 quadradinhos. Show! Então, essa é a velocidade normal. Eu posso fazer com que isso seja mais rápido ou mais lento. 2n ou n sobre 2. E eu utilizo isso quando, por exemplo, tenho bradicardias que são muito lentas ou arritmias esquisitas, que eu quero dar mais espaço entre as ondas. Eu posso só mudar esse padrão. E aí tem que lembrar que, uma vez mudado, as minhas distâncias, elas todas se dobram ou dividem por 2, respectivamente. Outra informação é em relação à voltagem do meu elétrico. E reparem, toda vez eu tenho que ter essa torrezinha. Normalmente ela fica do lado direito do elétrico. O que ela corresponde? Ela corresponde ao seguinte. Ela corresponde que, se eu tenho 10 quadradinhos nessa torre, eu estou afirmando que a cada 10 milímetros eu tenho 1 milivolt. Cada 10 quadradinhos, 1 milivolt. Cada quadradinho unitário tem 0,1 milivolt. E isso aqui é o que vai me dizer em relação ao tamanho das ondas. Por exemplo, vocês já tiveram aula de sobrecarga de ventrículo esquerdo. Uma pessoa incauta que pega um eletro que tem, ao invés de 10 quadradinhos como 1 milivolt, tenha 20 quadradinhos em 1 milivolt, ou seja, só uma configuração elétrica, ele pode bater o olho nisso aqui e falar, olha, tem sobrecarga de ventrículo esquerdo. E não tem. Então, sempre pensar, tem 10 quadradinhos, é o que eu estou habituado a ver. Joia, maravilha. Então, já passei pela identificação, já passei agora pela normatização do eletro. Me falta saber a frequência cardíaca. Afinal, esse bate-papo ainda é um bate-papo de bradicardias. Mas, sem esse começo, acho que ia ficar muito solto. Vamos chegar lá, a gente está aquecendo, estamos quase. A frequência cardíaca, a informação que eu preciso é que, em frequências regulares, eu posso pegar 1.500, que é a quantidade de quadradinhos que tem em 1 minuto, e dividir pela distância entre duas ondas R, entre duas sístoles ventriculares. Se eu divido isso, eu tenho uma aproximada frequência cardíaca. É basicamente isso aqui. Eu pego o D2 longo, ou uma derivação longa, que eu tenha bastante espaço para avaliar, e conto. Ó, tem um QRS aqui, tem um QRS aqui. 5 quadradinhos, 10 quadradinhos, 15, 20. 20 quadradinhos distanciam um QRS do outro. Portanto, se eu divido 1.500 de 20, eu tenho aproximadamente 75 batimentos por minuto. 75 sístoles quando o meu eletro corre por 1 minuto ininterruptamente. Show de bola. Tem algum jeito mais fácil? Tem. Você pode decorar isso. E aí fazer uma regra aproximada. O que em geral eu uso? O Dr. João faz assim também. Se eu tenho aqui um QRS caindo em cima no início de um quadradão, e o próximo QRS no final desse mesmo quadradão, ou seja, entre dois QRS eu tenho uma distância de 5 quadradinhos, eu sei que a minha frequência cardíaca é 1.500 dividido por 5, isso dá 300. E aí eu passo, basicamente, indo de quadradão em quadradão. Isso dá uma frequência cardíaca. Vamos lá, vem comigo. De 5 quadradinhos, 300. 10 quadradinhos, 150. 15 quadradinhos, 100. 20 quadradinhos, 75, que é o mesmo valor. 25 quadradinhos, 60 e assim por diante. Então, 300, 150, 100, 75, 60, 52, isso vai dando informações para a gente. Eu quero no eletro ter uma ideia da frequência cardíaca. Pode memorizar isso, mas é mais seguro fazer dessa maneira contada. E isso é para ritmos regulares, tá? Para frequências que são irregulares, como
fibrilação atrial, fica um pouquinho mais diferente. Acontece uma coisa muito frequente com criança, acontece com adulto também, vocês podem até testar, colocando a mão no pulso carotídeo e inspirando profundamente. Fisiologia básica. Quando eu expiro profundamente, eu aumento o meu retorno venoso, porque eu faço uma maior negatividade da minha membrana pleural. Isso faz uma sucção de sangue para o meu átrio direito, aumentando o volume diastólico de ventrículo direito, fazendo com que o coração bata com um pouquinho mais de alentecimento. Nossa Senhora! Que loucura! Trocando para português. Quando eu inspiro fundo, o coração pode bater um pouquinho mais lento. Esse é um reflexo que é o responsável pela arritmia fisiológica sinusal. Você pode ver num eletro de criança, de um jovem, que o seu RR ele tem alguns períodos que ele fica mais rápido, mais lento. Não interessa. Pode fazer essa maneira de conta que vai ficar bom do mesmo jeito. Arritmia, apesar de ter esse nome de sinusal respiratório, não é uma arritmia. É somente um entendimento hemodinâmico diferente do que está acontecendo. Maravilha, perfeito. Então cheguei em frequência cardíaca, agora a gente finalmente pode voltar para os nossos intervalos. E para intervalos em bate-papo de bradicardias, o intervalo que eu preciso que esteja fresco na memória é principalmente o meu intervalo PR. E o meu intervalo PR, ele vai do início da onda P até o início do QRS. Num adulto normal, acima dos 17 anos, o meu intervalo PR ele tem de 120 milissegundos a 200 milissegundos. Ou seja, de 3 quadradinhos do início da onda P até o início do QRS, até no máximo 5 quadradinhos. Tá? Portanto, se eu tenho um pouquinho mais do que 5 quadradinhos num adulto, eu tenho o que a gente chama de BAV de primeiro grau. Vamos chegar lá. Tá? Para que a gente aproveite o slide, a minha onda P, ela, em geral, tem uma amplitude de até 2 milímetros, então ela tem um tamanho de até 2 milímetros, ou 0,2 milivolts, né? O meu QRS, ele, em geral, tem menos do que 90 milissegundos, menos do que 2 quadradinhos e meio. O meu intervalo QT, que é do início da onda Q até a minha onda T, até o final da onda T, ela precisa ser corrigida pela idade, se eu quero alguma informação precisa, então, pela idade não, desculpa, pela frequência cardíaca. Se eu quero ter uma informação precisa, aí você tem algumas fórmulas de fazer isso, fórmula de Rhodes, fórmula de Bazet, em geral, aplicativo. Especialmente nesse ano de pandemia maluco que a gente estamos vivendo, algumas medicações que prolongam o intervalo QT, azitromicina, cloroquina, clonofenicol, outros remédios assim, podem induzir arritmias bastante graves. Então, faz parte da leitura de um eletrocardiograma você calcular o intervalo QT e definir isso pela normatização da frequência cardíaca, precisa ser feito para te dar informações se esse paciente está em risco de uma arritmia maligna ou não. Tá? E, por fim, a onda U, que ninguém sabe direito como é que ela existe, mas basicamente parece ser a repolarização de fibras de Purkinje. E ela, em geral, é positiva, a informação que eu preciso ter dela. Tá? Quando eu a vejo, não costumamos dar muita importância para a onda U, não. Para hoje, o que eu preciso? Conceito de o que é sinusal, ritmo sinusal, onda P precedendo o QRS em razão de 1:1, sendo essa onda P positiva em D2, D3, AVF. E saber que o meu intervalo PR normal vai de 120 a 200 milissegundos, de 3 a 5 quadradinhos. Maravilha. Tenho essas informações, a gente pode finalmente agora falar de bradicardias. E agora sim, bradicardia, você vê o coração ali com casco de tartaruga, coração batendo mais lento. Qual é o conceito? O conceito, brad, é do radical grego, lento. E para o Brownald, que é a nossa referência máxima em cardiologia, bradicardia são ritmos abaixo de 50 batimentos por minuto. Existem outras referências, inclusive a nossa da Sociedade Brasileira de Cardio, europeia, americana, que colocam que a frequência cardíaca normal vai de 60 a 100. Bom, tanto faz. Acho que isso muda muito pouco em aspectos práticos. Se você tem uma bradicardia, está abaixo de 60, vamos avaliar isso melhor. Nem toda bradicardia é problema. Se eu tenho um coração que basicamente é feito de fibras musculares esqueléticas cardíacas, é uma fibra muscular especializada que só tem no coração, e ele é um coração treinado, é um coração musculoso, é um coração atlético, em geral, ele vai precisar bater menos vezes para suprir a demanda do organismo. Então, assim, num atleta,
por exemplo, a frequência cardíaca pode muito bem ser de 45 e ele está bem demais. Inclusive, na natureza, baleias, própria tartaruga, bichos que têm frequência cardíaca mais baixa, em geral, estão associados a uma longevidade maior. Então, não sendo doença de sistema de condução, doença do nó sinusal, Levy-Lenegre, coisas assim, uma frequência cardíaca mais baixa é uma coisa bastante positiva. Quais são os principais tipos? Quando a gente fala de bradicardias, historicamente a gente precisa lembrar de algumas delas, sendo a sinusal o carro-chefe, e dos bloqueios atrioventriculares, que não são bem bloqueios, esse conceito é um pouquinho errado, pelo menos a maioria deles. E alguns ritmos de escape. Vamos passar por todos. Qual é a fisiologia e qual é a maneira diagnóstica? E aqui, o diagnóstico é exclusivamente eletrocardiográfico. Então, eu posso bater um olho no eletro e ter um diagnóstico que me deixa super tranquilo. Não, isso é maravilha. Meus parabéns pelo seu coração bater a 55 vezes por minuto. O senhor é um atleta. Até uma coisa que pode me dar medo a ponto de eu encaminhar o paciente do consultório para o pronto-socorro e marcar passar esse paciente. Entende? Então, assim, é bem visível. E, por fim, o diagnóstico diferencial entre as bradicardias. E tem uma entidade dentro das bradicardias que eu considero a mais difícil de fazer o diagnóstico, que é o BAV de segundo grau 2:1, é um eletro meio confuso. Mas, tendo a conceitualização bem feita, a gente consegue passar por isso aqui de uma maneira calma. Então, vamos lá, que a gente tem um tempinho ainda para batermos esse papo. E o primeiro de tudo, o carro-chefe, o que nem sempre traduz doença, pode ser uma coisa positiva, é a chamada bradicardia sinusal. E olha que eletro bonito. Eu tenho derivações que estão bem visíveis, eu tenho um eletro de 12 derivações. Inclusive, nesse eletro, você vai ver que tem um QRS positivo em D1 e AVF, portanto, o eixo em plano frontal está normal. As minhas ondas, o desenho de onda, a progressão natural de onda R de V1 a V6. Então, assim, batendo o olho, eu vejo que o eletro está ok. Mas, dentro da normatização de laudos, eu tenho o cálculo da frequência cardíaca como um dos primeiros passos. E como é que eu calculo isso? Vamos lá. A gente pode pegar qualquer derivação aqui. Acho que fica mais fácil pegar em D2, olha, porque no primeiro batimento de D2, ela está caindo em cima de uma linha inicial de um quadradão. Então, fica fácil para eu poder calcular. Ó, 5 quadradinhos, 10, 15, 20, 25, 30, 31, 32, aproximadamente 33 quadradinhos distam de um QRS para outro. Eu pego 1.500, que é a quantidade de quadradinhos, divido por 33, eu tenho uma frequência cardíaca de 45. Bradicardia, não há dúvida, bradicardia. Mas olha, eu tenho onda P precedendo o QRS, positiva em D1, positiva em D2, AVF, D3. Está tudo conduzindo uma para uma. É uma bradicardia sinusal. Eu posso pesquisar vagotonia nesse paciente, eu posso pesquisar efeito de medicamento. Vai que esse paciente toma algum atenolol, um beta-bloqueador por qualquer motivo, justificaria esse eletro. Ou ele toma bloqueador de canal de cálcio diidopiridínico, verapamil, diazem, justificaria esse eletro. Ou ele é um baita atleta. Na época que o Ronaldinho Gaúcho jogava no Barcelona, o eletro dele era exatamente assim. A frequência cardíaca dele era em 43. E absolutamente normal, atleta de alto rendimento. Triatletas jogam aí com essa frequência cardíaca de 40, 50, e isso é costumeiro. Eu tenho que interpretar uma paciente dentro do contexto. Isso aqui, beleza, maravilha. Pode ser doença de nó sinusal? Pode sim. Mas aí você vai pensar em quem? Você vai pensar no paciente mais idoso, que eu tenha fatores de risco para calcificação de sistema de condução. É uma outra demografia, não é o superatleta. E aí, eu preciso me lembrar do quê? Do sistema de condução novamente. Meu nó sinusal está aqui em cima, entre o nó sinusal e o nó atrioventricular tem os feixes internodais, mas no meu nó atrioventricular, ele se localiza acima do meu feixe de His. Portanto, ele é suprarriciano. Esse conceito é muito importante em eletrofisiologia. Por quê? Tudo que está acima do feixe de His tende a descer pelo feixe de His usando o sistema de condução normal do coração. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho algum tipo de distúrbio elétrico, mas que ainda assim ele desce pelo feixe de His,
e chega pelas fibras de Purkinje pelo sistema de condução normal, isso tende a ser uma coisa benigna. Bloqueios que são infrarricianos, ou seja, na parte inferior do meu nó atrioventricular, eles podem não descer pelo sistema normal e descer pela musculatura do ventrículo, gerando QRS aberrantes, largos. E é isso que eu tenho que ficar ligado, porque isso pode trazer consequências como arritmias malignas. Então, o meu nó atrioventricular, a anatomia dele, ela é dividida em 3 partes, uma parte superior, uma parte média e uma parte inferior, tá? 3 partes. E se eu tenho um ritmo que está saindo, ao invés do meu nó sinusal, mas do nó atrioventricular, dependendo de qual parte da anatomia do nó atrioventricular o ritmo está saindo, eu posso ter uma arritmia que é super benigna, super besta, mas eu posso ter uma coisa que me preocupa um pouquinho mais. Então, eu tenho que lembrar dessa arritmia. De novo, o coração funciona como um sincício, portanto, se o meu nó sinusal, que é quem despolariza mais rápido, por qualquer motivo não está funcionando, quem assume o ritmo cardíaco é quem tem a despolarização mais rápida sequencialmente a isso. No caso, pode ser um ritmo da parede dos átrios, que a gente chama de ritmo atrial ectópico, não sinusal, né? Mas, em grande frequência, grande maioria das vezes, o ritmo que é exprimido é do nó atrioventricular. E como que seria um ritmo no atrioventricular? Já que o conceito é a frequência cardíaca do nó sinusal vai de 60 a 100, a minha frequência cardíaca do nó atrioventricular é um pouco mais baixa. Ela vai de 50 até mais ou menos uns 75, 80. Então já começou a baixar, já começou a jogar para uma frequência mais baixa. Se nó sinusal não está funcionando, nó atrioventricular não está funcionando, a minha frequência do ventrículo, isso é mais baixo ainda. É de 30 a 40 batimentos por minuto, correspondendo a bradicardias. Aí sim, com QRS lá, alguma coisa que me dá mais medo. Beleza, então eu já passei pela bradicardia sinusal. Vamos passar agora, ó, chamando a atenção bem para a posição do nó atrioventricular e a divisão dele, né, em 3 partes. Vamos passar agora para o ritmo que vem da junção atrioventricular. O ritmo que vem da onde? Do nó atrioventricular. Olha que maneiro, cara. Por isso que o eletro é muito legal, porque se você entende o conceito, você consegue tirar isso aqui de boa. Vejam, eu tenho aqui uma frequência cardíaca de quanto? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31 quadradinhos. Então, 1.500 dividido por 31, eu tenho uma frequência cardíaca de 48 batimentos por minuto. Só que olha só, eu já começo com um QRS, eu não tenho onda P, eu começo com um QRS, e esse QRS está estreito. Então, está descendo para o meu sistema de condução pelo feixe de His, está estreito, está passando rápido. Isso aqui é o chamado ritmo juncional. Show de bola. Só que essa é a única maneira que eu tenho de ver ritmo juncional? Não. Dependendo da localização dentro do nó atrioventricular, que é da onde está saindo esse estímulo, eu posso ter ondas que eu não vou chamar de onda P, mas são ondas atriais. E olha só, uma onda negativa colada com QRS. É uma despolarização atrial retrógrada. Está saindo dali, olha só, olha a imagem. Está saindo daqui do meu estímulo e ao invés de descer, ele está descendo também e está subindo, despolarizando o átrio de baixo para cima. Olha que viagem. E aí eu vou ter uma onda que é traduzida no meu eletro como negativa. E essa onda pode estar tanto atrás do QRS como depois. Aqui já no eletro um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Então os meus ritmos juncionais, eles têm origem do meu nó atrioventricular. E eu preciso saber que tem esses 3 tipos principais. O mais frequente é não ter onda nenhuma. Porque a despolarização atrial cai junto com a minha despolarização ventricular e essa onda está aqui, no meio do QRS, então eu não a vejo. Putz, mas será que isso é ruim? Isso é uma coisa negativa? Nesse contexto da onda vir passar rapidinho pelo feixe de His, não. Isso acontece. E se você coloca esse paciente para correr numa esteira, por exemplo, a grande maioria das vezes é o nó sinusal. Como vai precisar de uma frequência cardíaca mais rápida para dar conta do recado, né, aumentando por conta da demanda, o nó sinusal costuma assumir e aí o ritmo vai para frente, não tem problema nenhum. Mas a conceitualização é essa. E a comparação entre bradicardia e sinusal é essa. Olha só, eu tenho uma bradicardia que eu vejo uma onda P que eu chamo de sinusal,
razão de 1:1, positiva, antes de D2, D3, DVF, diferente das juncionais, que eu tenho uma onda que eu não chamo de onda sinusal, eu chamo de onda atrial. Pode acontecer antes, pode acontecer no meio, pode acontecer depois. E aqui ela tem uma orientação invertida. Maravilha. Beleza. Nó sinusal está esquisito, eu tenho uma bradicardia sinusal. Nó atrioventricular sumiu, tem uma bradicardia com um ritmo juncional. Agora, se nó sinusal não assumiu, nó atrioventricular não assumiu, quem vai assumir? O meu ventrículo. E aí eu tenho ritmos, olha só como é que esse QRS está aberrante. Olha como não é um QRS rápido, não tem menos que 90 milissegundos, não tem menos que 2 quadradinhos e meio. Ele é alargado, esquisito. Por quê? Porque esse estímulo não está saindo e passando pela minha via de condução. Ele está nascendo e sendo conduzido de músculo a músculo, de cardiomiócito a cardiomiócito, pelo miocárdio. Entendem a diferença? E aí eu tenho uma contração que ela é mais lenta, não é uma contração tão efetiva. Esses são os ritmos chamados de escape ventricular. A frequência cardíaca aqui, ó, vamos lá, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 35. 1.500 dividido por 35 dá 42. Mas você vê que é um 42 diferente daqueles 40 e pouquinhos quando eu tenho passando pelo meu sistema de condução com um QRS rápido, com uma coisa organizada. Aqui, o meu organismo está lançando mão para eu ter qualquer débito cardíaco. Eu preciso continuar mandando sangue para órgão nobre, para cérebro, para suprarrenal, para órgãos que morrem rápido se ficar sem sangue. Então, assim, é o jeito que tem, é esse jeito que vai. O escape ventricular ele já começa a me dar um pouco mais medo. Se eu tenho uma bradicardia sintomática com escape ventricular, não tenha dúvida, é marca-passo. Esse paciente ele pode evoluir para uma degeneração de uma arritmia maligna a qualquer momento, fazer baixo débito e aí a coisa pode ficar feia. Então, assim, marca-passo. Em geral, aqui, nesse contexto, não é muito sensível à atropina. A atropina é um bloqueador muscarínico, portanto, faz com que eu tenha um bloqueio do meu receptor parasimpático, especialmente em nó sinusal e nó atrioventricular, de forma que a noradrenalina possa se ligar no meu receptor beta-1 e fazer aumento de cronotropismo. De novo, fisiologia associada a farmaco agora. Eu uso atropina para bradicardias que eu quero tentar fazer com que a frequência suba um pouquinho. Aqui é insensível à atropina. Aqui não adianta. Aqui o ritmo está saindo lá de baixo do ventrículo. E aí eu não estou nem vendo contração atrial. E só de perder a contração atrial, eu já perco 30% aproximadamente de débito cardíaco, que é o que a contração dos átrios me faz de ganho adicional no final da diástole. Lembra? De novo, já falamos sobre isso. Diástole ela é dividida em 4 fases: relaxamento isovolumétrico, enchimento rápido, enchimento lento e contração atrial. Se eu perco isso, eu tenho um ritmo esquisito. Então aqui é salve-se quem puder. Beleza, maravilha. Então eu sei que isso aqui já começou a me dar medo. Esquece esse lado agora. Vamos passar para quem é o charme da aula. Vamos passar para quem de fato faz a diferença. Eu tenho finalmente os meus bloqueios atrioventriculares. E eles são divididos em 3 graus. O primeiro é o mais simples de todos. Em geral, não traduz doença nenhuma. É muito, mas muito, muito, muito infrequente você ter problema por causa disso com seu paciente. Mas o BAV de primeiro grau, que na verdade não é um bloqueio, esse nome está errado, ele é nada mais do que um atraso, mas não tem bloqueio. Toda onda P conduz um QRS. De primeiro grau é quando o meu intervalo PR, na verdade, meu segmento PR, tem mais do que 200 milissegundos, tem mais do que 5 quadradinhos. Vamos contar quantos tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 quadradinhos. Se eu tenho cada quadradinho 0,04 milissegundos, 11 quadradinhos, eu tenho muito mais que 200. Então, assim, eu tenho um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Esse é um nome, apesar de um nome ser questionável. Toda onda P conduz. Super benigno, tranquilo, você vai ver isso toda hora mesmo. Não te chama a atenção para nada. Beleza, maravilha. Agora, quando eu tenho um bloqueio de verdade, eu tenho condução e de repente eu tenho a presença de uma onda sinusal, uma onda P, né? Um ritmo sinusal, que uma onda P não traduz QRS, não é conduzida, aí eu passo a chamar de bloqueio atrioventricular de segundo grau. E o bloqueio atrioventricular de segundo grau, ele pode ser dividido em 4 tipos.
O primeiro tipo, que basicamente é o único benigno, se chama de Mobitis 1, tá? É muito nome, é muito epônimo. Eu adoro, eu adoro epônimo, mas aqui não pode confundir. Bloqueio atrioventricular de segundo grau, tipo Mobitis 1, acontece o fenômeno chamado de fenômeno de Wenckebach. Também é bastante frequente, a gente vê muito isso em Holter, que basicamente Wenckebach é o quê? Olha só aqui na primeira eletro, eu tenho um intervalo PR curtinho, no segundo batimento meu intervalo PR aumentou um pouco, no terceiro batimento o intervalo PR aumentou mais um pouquinho, no 4 eu tenho uma onda P que não conduziu QRS. E aí eu volto com uma onda P, QRS, um intervalo PR curtinho, de repente esse segmento PR ele aumentou um pouquinho, aumentou mais um pouquinho e não conduziu. Por que que eu chamo isso de benigno? Como é que eu aprendi que eu gravei que isso aqui era benigno? Porque o eletro te avisa que ele vai bloquear. Ele te avisa, ele está falando, ó, eita, o Google está ouvindo a aula. Ele te avisa que ele vai bloquear. Ele vai alargando de pouquinho em pouquinho, alargando de pouquinho em pouquinho, até, opa, essa aqui não conduziu. Beleza. Não me chama muita atenção. Eu fico tranquilo com isso, mas já levanta ali que alguma coisa acontece. Em geral, o paciente não tem um eletro inteiro desse jeito. Isso pode acontecer com ele dormindo, por exemplo, e não ser nada demais. Tranquilo. Então, o fenômeno de Wenckebach, não pode esquecer isso, é o alargamento progressivo do meu intervalo PR até eu ter, de fato, um bloqueio. É muito diferente do meu BAV de segundo grau, Mobitis 2. Por que que isso é diferente? Porque aqui, olha só, o meu intervalo PR é desse tamanhozinho, é o mesmo tamanho aqui, é o mesmo tamanho no terceiro batimento, até que de repente ele tem uma onda P bloqueada do nada, do mais absoluto nada. Ela veio sozinha e bloqueou, puf, acabou. Ela não te avisou, ela bloqueou e não te avisou. E isso é um potencial maligno muito maior. Então, BAV de segundo grau, Mobitis 1, é o único que eu fico mais tranquilo. Todos daqui para frente eu tenho que ficar consternado. Então, de segundo grau, tipo Mobitis 2, eu não tenho fenômeno de Wenckebach. Ela bloqueia sem me avisar. E aí, olha só que interessante. Por que a gente estuda isso em bradicardias? Porque nesse período aqui, que a onda P está bloqueada, eu tenho 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 46, 47, 48, 49. Então, 1.500 dividido por 49, eu tive nesse período uma frequência cardíaca de 30 batimentos por minuto. 30 batimentos por minuto. Numa pessoa que, mais senhorinha, às vezes está em pé no sol por muito tempo, ela tem 5, ela desmonta. Não teve sístole, não teve débito cardíaco por muito tempo, muito tempo. Então, assim, isso já começa a me dar mais medo. Maravilha. Então, assim, segundo grau, MOPS 2 não tem o Wenckebach e é um pouco pior. Aqui está correlacionado a bloqueios infrarricianos. É por essa informação que eu sei que isso é um pouco pior. Por conta disso. E tudo que é suprarriciano eu fico mais tranquilo, como o BAV de primeiro grau e o MOPS 1. Já, eu falei que eram 4 tipos, não falei? Eu tenho esse que é o eletro que eu menos gosto de ver. Eu acho que ele é complicado. No esquema ele é entendível, mas quando você vai para a prática e vê isso, é complicado. Que é o BAV de segundo grau, chamado 2 para 1. Ele não é MOBITS 1, não é MOBITS 2, ele é 2 para 1. Essa é a definição dele. Que ele me traduz duas ondas P's, só que só uma conduz. Então, olha aqui no meio. Onda P, QRS, onda T, onda P bloqueada. Onda P, QRS, onda T, onda P bloqueada. Onda P, QRS, onda P, T, onda P de novo bloqueada. Então, a cada duas ondas P's, eu tenho um QRS só. Putz, Silvinho, mas aí, não dá para confundir isso com onda U? Cara, dá, mas em geral a onda P aqui, ela tem características sinusais, ela parece muito com a onda P anterior. E a onda U não é parecida com a onda P, então você consegue diferenciar por essa maneira. E o paciente ele tem um potencial bradicárdico aqui muito maligno, muito, muito, muito. Isso para bloquear o seu paciente, ele por sincopar, tiver problemas maiores, é muito, muito frequente. Então, BAV 2 para 1 é grave, é um diagnóstico mais difícil e mais chatinho. E por fim, para a gente finalizar o segundo grau, eu tenho o BAV, segundo grau, chamado de avançado.
E aí é tudo que tem mais do que 3 ondas P bloqueadas para um QRS. Aí aqui é muito ruim, né? Olha só, eu tenho uma onda P, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ondas P para cada 2 QRS. Então, eu tenho praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 ondas P por um QRS. É avançadíssimo, isso é, pelo amor de Deus. Olha, dessa sístole até essa sístole, o tempo que eu tenho entre uma e outra. Então, essa frequência cardíaca está baixíssima. Esse paciente ele vai estar mal, ele não está bem, não tem como estar bem. Isso aqui é muito maligno. Bizarro. Corre com esse paciente para emergência, monitora. É sensível à atropina isso aqui? Em geral, não é, porque ele também é infrarriciano. Esse paciente, ele, com grande maioria das vezes, precisa de marca-passo. E aí você pode fazer o marca-passo transcutâneo, aquele que você coloca no tórax do paciente. Você pode fazer direto marca-passo transvenoso, que é até mais seguro. Ah, não sei fazer. Coloca o transcutâneo lá, dá uma frequência cardíaca para ele, depois vai resolver isso. Mas isso aqui, em geral, acontece com intoxicações medicamentosas, acontece numa ideia um pouco mais grave, entende? E, por fim, terminamos o bloqueios de segundo grau, só faltou o último, que é o BAV de terceiro grau, também chamado de bloqueio atrioventricular completo ou bloqueio atrioventricular total. Existem duas situações em que isso acontece. Pode ser congênito, vamos lembrar das mães que têm lúpus, que têm Sjögren, artrite reumatoide, que tem os anticorpos anti-Rho e anti-La, eles passam pela placenta e podem causar isso no feto, situação horrível. Por isso que você tem que ter o tratamento bem direitinho para evitar com que esses autoanticorpos passem pela membrana placentária, mas pode acontecer ao longo da vida por degeneração do sistema de condução. O que é o BAV de terceiro grau? É a completa perda de comunicação entre átrios e ventrículos. Completa, acabou. O átrio está fazendo o jogo dele, o ventrículo está fazendo o jogo dele, e eles não estão se enxergando. Olha aqui embaixo, está mais fácil de ver pelo eletro de baixo. Todas as setas vermelhas são uma onda P. E se você for organizar isso aqui, você vê que o ritmo da onda P está regular. É um ritmo que era para ser sinusal. Mas o QRS está no ritmo dele, com uma frequência cardíaca menor. E aí você começa a ter mais habituação com o eletro, nesse sistema de linguagem que eu falei algumas vezes, você vê que o QRS aqui está um QRS estreito. Então, o ritmo aqui está saindo da onde? Do menor átrio ventricular, ou pelo menos suprarriciano. Aqui é um BAVT que você pode conversar com o seu paciente. É lógico, não é para ficar com esse negócio, não, BAVT, mas o paciente está estável, eu estou bem, estou tranquilo. Não, ele pode ficar ruim a qualquer momento. Mas, em geral, esse paciente, se está nessa situação do eletro de baixo, ele tende a ser um pouquinho mais estável. No eletro de cima, no qual eu tenho um QRS mais alargado, isso já é infrarriciano, a frequência cardíaca já é mais baixa naturalmente. E aí eu posso me consternar até mais, marca-passo esse paciente, às vezes ele precisa até de marca-passo definitivo, porque aqui a coisa está esquisita mesmo. Então, BAVT, eu tenho o meu ritmo atrial, eu tenho o meu ritmo ventricular, eles não estão conversando. E olha que bizarro, às vezes, ó, aqui um eletro mostrando um BAVT, vou iluminar mais, um pouquinho mais essa parte aqui do quadradinho, aqui embaixo, para a gente poder observar bem direitinho. É aquela mesma parte trazida para cá. Minha onda P caindo um pouquinho antes do QRS, minha onda P caindo isoladona aqui pós onda U, minha onda P caindo no meio do QRS. E aqui o que acontece? A minha onda P traduz a contração atrial. O meu QRS traduz a contração ventricular. Se as duas caem juntas, como é que vai acontecer isso? Átrios e ventrículos vão bater juntos. Eu vou ter contração atrial batendo com a válvula tricúspide mitral fechadas. E aí eu vejo isso com sinais de um pulso venoso com uma onda A, chamada onda A em canhão. Lembra disso? Semiologia das ondas venosas, onda A traduz a contração atrial, principalmente contração atrial direito, e eu vejo essa onda A super alta, por quê? Bateu ali com a válvula fechada. Isso pode gerar uma sensação horrível de taquicardia, de mal-estar, palpitação, batimento no pescoço. Quando isso acontece nas taquicardias supraventriculares, num outro contexto, totalmente diferente, lá para o outro lado, eu tenho até mesmo um sinal, que é chamado sinal de Frog, que fica pulsando tanto o pescoço que parece aquele sisteminha que o sapo tem de ficar com sei lá como é o nome daquilo, pulsando no pescoço. Então, isso pode acontecer aqui também, mas não vai acontecer sempre, porque nem toda onda P vai cair no QRS. Meu BAV de terceiro grau, perda de comunicação total entre átrios e ventrículos, e com isso, a gente, com 10 minutinhos para perguntas, nós finalizamos
o nosso bate-papo de bradicardias. Pessoal, eu espero que tenha sido legal, eu espero que vocês tenham gostado. É um tema extenso, eu não queria chegar direto tacando eletro, eu acho mais interessante a gente poder aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho de fisiologia, de clínica, o que dava para puxar de farmaco, a gente puxou. O IMPACT é um estudo, um instituto que eu e o Dr. João Manuel representamos, um Instituto Médico de Pesquisa Avançada em Cardiologia, Telemedicina e Ensino. Nós temos feito um ciclo de palestras muito extensivo nesse ano, nossas atividades estão bem legais, então, sempre que vocês tiverem interesse em contar conosco, estamos à disposição. E agora eu abro esse espaço para quem tiver dúvida, quem tiver consternações, qualquer coisa nesse sentido, estamos à disposição. Alguma dúvida, pessoal? Aula longa, né? Podem mandar no chat se preferir, ou ligar o microfone também, não tem problema. Sim. Se me deixar, eu vou continuar falando. Eu sei que vocês têm aula depois. Bom, aparentemente não, doutor. Eu queria agradecer, eu sou a Raira, eu sou a vice da Liga. A Nicole entrevista, ela precisou sair. Mas muito obrigada pela aula, viu? Pode ter certeza que a gente vai te chamar de novo. A aula foi ótima. Maravilha, que bom. Maravilha, gente. Foi um prazer. Tenham uma boa noite. Bom descanso a todos. Obrigada para você também. Tchau. Tchau. Gente, vocês poderiam ligar as câmeras para a gente tirar a foto final antes do sorteio? Prontinho. Agora a gente vai para o sorteio, tá? Temos 4 sorteios hoje. Vou compartilhar minha tela. O primeiro sorteio de hoje é o da Jaleco. A gente vai passar um videozinho e já seguimos para o sorteio. Sim, estudante, já está sabendo da novidade? O Jaleco está de cara nova. A plataforma foi totalmente reformulada e está com um visual mais intuitivo e moderno. Com a página inicial mais organizada, você agora pode buscar por um assunto rapidamente e acessar o conteúdo por disciplinas, cursos, categorias, sistemas e vídeos, de forma simples e intuitiva. Também é possível continuar as videoaulas de onde parou e acompanhar melhor a produtividade dos seus estudos com um painel inteligente que contabiliza o conteúdo que você estudou. Além disso, o novo Jaleco tem no espaço Sala de Aula para você fazer anotações em um caderno digital e acessar com mais facilidades os materiais extras, como os mapas mentais, resumos e books. Jaleco, a melhor plataforma para o estudante de medicina. Oferece agora uma experiência única para o seu estudo. O sorteio da Jaleco, então, é uma assinatura mensal, tá? Aqui eu peguei todos os inscritos e colocar para sortear. Então, a ganhadora foi a Rebeca de Lima Oliveira Bianca. Parabéns, Rebeca, a gente vai entrar em contato com você. Só lembrando que você precisa fazer o cadastro no site da Jaleco, tá bom? Para conseguir acessar. E esse cadastro é gratuito. Agora a gente vai fazer o sorteio de um voucher da Med Class. E o ganhador foi o João Vitor Peixoto Siqueira. Parabéns, João. A gente vai entrar em contato com você, tá bom? E agora, tão esperados livros. A gente tem 2 livros para sortear da residência médica da Sanar. O livro que eles nos deram foram 101 desafios em eletrocardiograma, para vocês colocarem em prática as aulas.
Lembrando que esse é pelo Instagram. E agora a gente vai sortear. Olha, a primeira ganhadora fui eu. As meninas vão verificar tudo certinho lá. E a gente vai sortear mais um, porque são 2 livros. E a segunda foi a Fê Martinez. A gente vai verificar se nós seguimos todos os passos e já damos a confirmação. Nossa diretora de marketing está verificando. E tá tudo ok. Então, a gente vai entrar em contato com todo mundo, tá bom? Dos ganhadores, para pegar os dados. Lembrando que semana que vem a gente vai ter mais uma aula, que vai ser com o Dr. Marco. E ele vai dar para compensar o fato de que a gente precisou mudar de dia, né? E ele vai dar uma revisão para a gente. Tá bom? Obrigada pela presença de todos. E até semana que vem.